Muito bem, meus caros. Agora a gente vai começar a resolução da prova da CAF de inverno de 2021. Essa questão ela teve uma questão anulada, que é a questão logo a seguir dessa de número 29. A gente, no momento oportuno, vai falar por que essa questão ela foi anulada. A gente vai começar a resolver essa primeira questão de número 29, que é uma questão puramente de cinemática envolvendo movimento variado. Então vamos à leitura dela. Um carro estacionado em repouso em uma ladeira com declive suave de 20 graus, posicionado a 20 metros do ponto mais alto dessa rua. Vou registrar essa informação aqui. Esse carro está a 20 metros do ponto mais alto dessa rua, perde seus freios e desce a ladeira, colidindo com um poste que está a 50 metros do ponto mais alto da mesma rua. Então, este poste aqui que eu desenhei está a 50 metros do ponto mais alto desta rua. Aqui eu passei uma informação errada, como vocês podem perceber. Aqui a distância dele, do carro até o ponto mais alto, é de 10 metros. Eu confundi ali com 20 graus, tá tudo certo. Então, se o carro estava a 10 metros do ponto mais alto e ele colide contra um poste que está a 50 metros do ponto mais alto, é porque o carro percorreu a distância de 40 metros. Vou colocar aqui, ó, distância percorrida, 40 metros. O espaço percorrido teve um intervalo de tempo de 4 segundos. Tempo igual a 4 segundos. Ele quer que você verifique qual é a velocidade final no momento do impacto desse poste. A velocidade final, o cálculo dela depende do tipo de movimento com o qual a gente está lidando. Esse carro, à medida que ele se desloca, à medida que ele vai caindo sem freio, ele descreve um movimento variado, porque a velocidade dele vai aumentando. Acho que dá para entender isso. Todo problema de movimento variado pode ser resolvido usando uma dessas fórmulas aqui. A fórmula do Lavoisier, a fórmula de Torricelli e a última delas, que é a fórmula do sorvetão. Essa aqui. Então, o que a gente tem que se ligar? Em todas essas fórmulas que você vai utilizar, qualquer uma delas, aparece o A de aceleração, que é uma informação que a gente não tem. Então, é absolutamente necessário a gente calcular a aceleração primeiro, para depois começar a calcular o valor da velocidade final, que é justamente o que o problema quer. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou procurar uma fórmula em que apareça o A de aceleração, naturalmente, o ΔS de distância que a gente tem e o tempo. E a minha eleita vai ser justamente essa expressão aqui, ó, a fórmula do sorvetão. No lugar do ΔS eu vou colocar a distância percorrida, 40. A velocidade inicial é igual a zero, porque esse carro está inicialmente em repouso. O tempo é 4 mais a aceleração que eu quero, vezes o tempo, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. Continuando aqui a conta. 40 vai ser igual a 0 vezes 4 dá zero, elemento neutro da adição. Eu não vou colocar aqui nessa conta. Aí eu vou fazer uma continha rápida aqui, ó. 4 elevado ao quadrado dá 16. 16 dividido por 2 dá 8, vezes o A de aceleração. Você pega esse 8 que está multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo, e daqui você tira que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E agora? Agora a gente precisa calcular a velocidade final desse carro. Tem duas fórmulas possíveis para fazer isso. Esta fórmula aqui, que é a fórmula do Lavoisier, que eu estou destacando aqui em azul, e essa fórmula aqui ao lado, que é a fórmula de Torricelli. Eu vou procurar calcular essa velocidade final usando essa fórmula do Lavoisier, que é a mais simples. V de velocidade final vai ser igual ao VO, que é a velocidade inicial, que vale zero, mais a aceleração que eu acabo de descobrir, vezes o tempo, que é de 4 segundos. Isso aqui vai dar uma velocidade final
de 20 metros por segundo, já que o produto de 5 por 4 vai dar 20, né? Naturalmente. Esse é o valor da velocidade final. Aqui está a letra B, é o item correto para essa questão. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Muito bem, vamos à próxima questão. A questão de número 30 começa assim, ó. Uma criança boiando na água de uma piscina ao inspirar o ar e mantê-lo por alguns segundos, preso nos pulmões, observa-se a sua elevação em relação ao nível da água. Esse fenômeno pode ser explicado por que motivo? Então tem uma criança dentro de uma piscina, ela faz isso aqui, ó. Ela inspira e armazena ar, um pouco mais de ar nos pulmões, e aí observa-se que essa pessoa ela se eleva um pouco em relação ao nível da água, ela fica menos submersa, por assim dizer. Como que a gente pode explicar este fenômeno? Tem alguns itens que são fáceis de serem descartados, tá? Tipo, diminuição da densidade da água da piscina. O fato da criança inspirar e prender ar nos pulmões não vai alterar a densidade da água, que é uma propriedade da água. A água nada tem a ver com o fato da criança ter inspirado ar nos pulmões. Aqui, vamos direto ao ponto. A diminuição da densidade média desta criança, que é justamente o item adequado para essa questão. Por que esse é o item correto? Porque, veja só, se você analisar sobre a fórmula da densidade é igual a massa dividida pelo volume, você está aumentando o volume dessa criança. Afinal, quando você inspira, você aumenta um pouco o ar aprisionado, o seu peito estufa, aumentando um pouco o volume do seu corpo, e como a densidade é inversamente proporcional ao volume, a densidade ela vai diminuir. Então, quando a densidade de um corpo é menor do que a densidade do meio onde ele se encontra, a tendência dele subir. Se a densidade fosse maior do que a densidade do meio, esse objeto afundaria. Mas essa criança, quando inspira e prende ar nos pulmões, ela estufa o peito, o volume do corpo dela aumenta um pouco, diminuindo a densidade. E quando a densidade do corpo torna-se menor do que a densidade do líquido, esse objeto ele tende a subir, que é justamente consistente com aquilo que o problema disse. Observa-se uma elevação em relação ao nível da água. Tudo bem? Essa foi fácil, né? Uma questão que envolve aí domínio de hidrostática, que é um assunto bastante recorrente na prova da CAF. Essa parte de densidade, pressão, empuxo, princípio de Pascal, são tópicos de hidrostática que sempre aparecem na prova da CAF. É bom dar uma olhadinha nisso aí. Vamos à próxima. Muito bem, meus caros, essa questão de número 31 é uma questão que envolve estática. Veja só, um jogador de 80 quilos teve de ser retirado do campo em uma maca. A maca ela tem 2 metros de comprimento, então deixa eu registrar aqui, ó. Essa maca ela tem 2 metros de comprimento e os maqueiros, mantendo a mesma na horizontal, seguram suas extremidades. Aqui está escrito seguiram. O centro de massa do jogador está a 0,8 metros de um dos maqueiros. O que é isso? O centro de massa estar a 0,8 metros de um dos maqueiros significa que a distância do ponto da força-peso deste jogador até um dos maqueiros vale 0,8 metros. O centro de massa é o ponto onde a força-peso é aplicada em um corpo. Então, desprezando a massa da maca, determine a intensidade do módulo da força vertical exercida por este maqueiro, que está mais próximo do centro de massa. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Esses maqueiros seguram esta maca, fazendo uma força numa ponta, lá mais perto dos pés do jogador, e outro aqui mais perto da cabeça, mais perto do centro de massa. É esta força que a gente vai buscar. É a força F1 que a gente vai descobrir,
justamente porque é ela que está mais perto do centro de massa deste jogador. O que acontece? Como esta maca e o jogador estão em equilíbrio, é válida aquela relação. Essa maca, ela não gira. Se ela não gira, a soma de todos os torques que atuam sobre as duas extremidades vai ser igual a zero. O que acontece? Quando nós temos um objeto, no caso o sistema maca-jogador, em equilíbrio em dois pontos, que são as forças que os maqueiros exercem, é desejável que a gente proceda da seguinte forma: você considera uma das pontas deste corpo, uma das pontas de apoio, como sendo o polo. O que é isso? É o ponto em torno do qual o corpo pode vir a girar. Nós temos duas extremidades, esta e essa aqui. Qual das duas eu vou considerar o polo? Como eu quero calcular o F1, eu vou considerar o polo como sendo o F2. Caso eu quisesse calcular a força mais distante do centro de massa, o F2, eu consideraria o polo como sendo o F1. Esse vai ser o meu polo, o ponto em torno do qual essa maca pode vir a girar. Como que a gente procede agora? Além destas duas forças exercidas pelo maqueiro, nós temos também aqui a força-peso do jogador. Então, tirando a força F2 que atua sobre o polo, força que atua sobre o polo não produz torque, nós temos só duas forças produzindo torque nesse caso, a força F1 e a força peso. Então a gente iguala. O torque da força F1 será igual ao torque da força peso. Vale lembrar que torque, quando a força é perpendicular ao corpo, pode ser calculado assim, ó. Força vezes a distância ao polo. Torque da força 1 é a força 1 que eu quero, vezes a distância. Torque do peso do jogador é o peso do jogador, multiplicado pela sua distância. A força 1 é justamente aquilo que eu quero descobrir. Que distância é essa? Repetindo, é a distância da força ao polo. A distância da força 1 ao próprio polo é justamente o tamanho da maca inteira, 2 metros. Isso vai ser igual ao peso do jogador, que é sempre a massa, vezes a gravidade, vezes a distância do peso do jogador, né, do seu centro de massa até o polo. Se a maca inteira tem 2 metros e o peso está a 0,8 metros da força F1, a distância do ponto onde a força-peso é aplicada até a força F2, até o polo, é aquilo que falta para fechar 2 metros, 1,20 m. Fazendo umas continhas aqui, a gente vai ter F1 vezes 2, vai ser 80 vezes 10 dá 800, 800 vezes 1,2 dá 960. A força 1, portanto, vai ser 960 dividido por 2, e isso dá 480 newtons, que é justamente o que aparece na letra D dessa questão. Essa é uma outra área da física que é bastante frequente, sempre está caindo na prova da CAF, que é essa parte de estática, estudo de equilíbrio dos corpos, tudo bem? Muito bem, vamos a essa questão de número 32, que é uma questão que envolve ondulatória, em especial a parte de acústica. Ela começa assim, ó. Analise as afirmações a seguir. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem a mesma nota musical. O item 2 diz que dois instrumentos iguais estão emitindo a mesma nota musical, porém com volumes e intensidades diferentes. E o item 3. Um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Assinale a principal característica que difere cada um dos dois sons emitidos nas situações 1, 2 e 3. Então, vamos lembrar que as qualidades fisiológicas que nós podemos atribuir ao som são três. A primeira delas é a intensidade. A intensidade, ela é uma qualidade fisiológica
que está diretamente associada à amplitude da onda sonora. É ela que nos permite classificar o som como forte, que é aquele som de grande amplitude, ou como fraco, que é um som de baixa amplitude. Depois, nós falamos um pouco a respeito da altura. A altura é a qualidade fisiológica que está diretamente associada à frequência. A altura nos permite classificar um som como grave, que é aquele som de baixa frequência, ou som como agudo, que é aquele som de grande frequência. Na prática, som grave, oh. Som agudo, oh. Som fraco é o som do tipo oh. Som forte é algo do tipo ah. Esse é um som um pouco mais forte. Já o timbre é uma qualidade fisiológica que não permite fazer classificação. O timbre está diretamente associado com o harmônico, com o formato da onda sonora, e é ele que nos permite identificar sons emitidos por fontes diferentes. Sons de fontes diferentes. Além disso, vale a pena a gente lembrar que uma nota musical ela é identificada pela sua frequência. Cada nota musical tem uma frequência única. Então, esta é uma informação importante. Nota musical é caracterizada pela frequência. Vamos à leitura dos itens de novo. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem a mesma nota musical. Se emitem a mesma nota musical, é porque têm a mesma frequência, é porque têm a mesma altura. Então, se são instrumentos musicais diferentes, é pelo timbre que a gente consegue identificar esses instrumentos musicais. Então, o item 1 é timbre. O item 2. Dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volumes, com intensidades diferentes. Se é uma intensidade diferente e a intensidade está relacionada com a amplitude, é porque o item 2 está relacionado com a amplitude da onda sonora. E por fim, o mesmo instrumento é usado para emitir duas notas musicais diferentes. Se as notas musicais são diferentes, a frequência também é. O último dos itens, frequência. Timbre, amplitude, frequência, é justamente isso que aparece aqui na letra B dessa questão. Então, para essa questão, a gente precisava lembrar destas propriedades das qualidades fisiológicas, bem como saber que uma nota musical é identificada pela sua frequência. Bora para a próxima. Muito bem, nessa questão de número 33, a gente vai discutir alguns aspectos sobre a formação de imagens nos olhos emétropes. O que são isso? São olhos que não apresentam nenhuma dificuldade para enxergar. Ela começa assim, ó. Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino funciona como que tipo de lente? Convergente ou divergente? Formando que tipo de imagem? Para isso, eu quero convidar vocês aqui a avaliar essa tela, onde a gente vai discutir os principais componentes desse olho que não apresenta nenhuma dificuldade para enxergar. O olhométrope ele é basicamente constituído através destes componentes que aí aparecem. A pupila, que é aquele que fica bem no meio do olho, que se expande e se contrai, responsável pela entrada de luminosidade, tá? A retina, que é uma membrana fotossensível que reveste internamente o globo ocular, é sobre ela, no fundo do olho, que a imagem é formada. Os músculos ciliares que ficam ao redor do cristalino, que tem essa capacidade de achatá-lo e distendê-lo para ajustar a distância focal, quando você olha um objeto muito longe, depois olha um objeto muito perto, e o nervo óptico que fica atrás do olho, responsável por enviar essa imagem capturada através de sinais elétricos até o cérebro. Bom,
Primeiro, o cristalino ele funciona como que tipo de lente? Esse cristalino ele funciona como uma espécie de lente convergente, porque a imagem que vai ser formada deste objeto na frente desse olho tem que ser projetada no fundo do olho. Para que a imagem seja projetada, é necessário que ela seja do tipo real. Ela tem que ser menor e também invertida. A imagem ser menor, obviamente, tem muito sentido, né? Tu não vai olhar um edifício e espera que a altura do edifício tenha a mesma altura no fundo do teu olho, não tem como, não cabe, né? A imagem, ela ser real, significa que ela vai ser projetada e ela vai estar de cabeça para baixo, formada no fundo do seu olho. Toda imagem que é real em qualquer sistema, automaticamente também vai ser do tipo invertida. Por que a gente não enxerga de cabeça para baixo, portanto? Porque o nervo óptico, que fica atrás, se encarrega de enviar essa imagem invertida até o cérebro se encarrega de desinverter esta imagem. Então, vamos voltar para lá? Aqui. A lente ela tem que ser do tipo divergente. A imagem, para que ela seja projetável, tem que ser real, invertida e reduzida, conforme a letra A está indicando. Isso é uma questão de anomalias da visão que é fácil se você lembra dessas propriedades, tá? É uma mera reprodução de conhecimento aí, beleza? Muito bem, vamos a essa penúltima questão, uma questão que envolve cálculo de energia elétrica. Veja só. Uma pessoa ela demora 20 minutos em seu banho diário. Tempo igual a 20 minutos. Os valores nominais do chuveiro são potência 5.400 watts e a tensão, que a gente representa pela letra U, de 220 volts. A companhia de fornecimento de energia indica que cada quilowatt-hora consumido custa 30 centavos de real. Quanto essa pessoa gasta mensalmente com seus banhos? Supondo que ela toma um banho por dia e o que o mês tenha 30 dias. Para calcular a grana desembolsada pelo uso desse chuveiro, primeiro tem que calcular a energia consumida. E a energia consumida por um aparelho durante o tempo em que ele fica ligado é calculada assim, ó, a potência multiplicada pelo tempo. A potência é de 5.400 watts. Eu multiplico pelo tempo que está em minuto e aí eu tenho que transformar em hora. Por quê? Porque o custo do quilowatt-hora o custo do quilowatt-hora está expresso em hora, como a própria unidade sugere. Então, o tempo tem que ser expresso em hora. Isso vai ser feito dividindo-se por 60, né, para transformar minuto em hora, é assim que a gente procede. Se você dividir 20 por 60, vai dar 1/3. E 1/3 multiplicado por 5.400 dá 1.800 watts-hora. Só que a gente precisa da energia elétrica consumida expressa em quilowatt-hora. O quilo é um submúltiplo da unidade que equivale a 1.000, e para transformar essa energia de watt-hora para quilowatt-hora, tu divide por 1.000. Isso aqui vai dar 1,8. Só que se liga, essa energia consumida em um único dia. Para calcular a energia consumida em um mês, tu pega a energia consumida em um dia e multiplica por 30. Isso vai dar uma energia de 54 kWh. Muito bem. Como é que eu faço para calcular a grana? Por isso que eu disse que para calcular a grana, o gasto em reais, né, a gente precisa de energia, porque se gastar pouca energia, vai pagar pouco pelo uso desses quilowatts consumidos. Como cada quilowatt-hora custa 30 centavos, para saber o custo desses 54, tu multiplica por 30 centavos. E se você fizer essa conta, vai dar exatamente R$16,20. Essa é uma questão, em tese simples, né? Porque a gente não tem que trabalhar muito com conversão de unidades de medida. Esse é um problema clássico de eletricidade, onde você tem que calcular a energia consumida para depois calcular a grana que tem que ser desembolsada para pagar o uso desse aparelho.
Muito bem, vamos à causa da discórdia, então. Essa questão de número 35 ela foi anulada e eu vou dizer por quê. Observa-se três barras AB, CD e EF são aparentemente idênticas. Observa-se experimentalmente que A atrai D e repele E. Então, se A tem um polo norte e repele E, é porque o E tem que ser um polo norte também. A repulsão só ocorre entre ímãs. Então, o A é um ímã, a barra AB é um ímã e a barra EF nós já sabemos que é um ímã também, porque só ímãs que se repelem. Pelo aquele princípio do magnetismo, de que um ímã tem que ter os dois polos magnéticos, concluindo que as barras AB e EF são ímãs, se a ponta A é o norte, a ponta B tem que ser o sul. Se a ponta E é um polo norte, a ponta F tem que ser um polo sul, porque um ímã tem que ter os dois polos magnéticos. E aí, observa-se experimentalmente que o ponto A, que é o norte, atrai a ponta C, que, se há uma atração, e se CD for um ímã, esse aqui vai ser um polo sul. E se D for um ímã, se a barra CD for um ímã e o D é um polo sul, C tem que ser um polo norte. E aí ele quer que você verifique qual destas barras ou quais delas são ímãs. Certeza absoluta que a barra AB e a barra EF são ímãs. Agora, a barra CD pode ser um ímã, como pode também não ser. Por quê? Porque se a barra CD for um ímã, ela cumpre com esse pré-requisito de atração aqui, ó. Agora, um ímã pode atrair um material metálico sem este ser um ímã? É perfeitamente possível. Então, a gente sabe que a barra B e a barra EF são ímãs porque eles se repelem. Mas a gente não tem nenhuma informação sobre uma possível repulsão entre as barras AB e CD e entre as barras EF e CD. Nós só sabemos que as barras AB e CD se atraem, as barras EF e CD se atraem. E para ter atração, nós podemos ter um ímã ou não. A barra AB, que a gente sabe que é um ímã, pode atrair a barra CD, sendo um ímã. Mas se a barra CD não for ímã, também haverá atração da mesma forma, porque um ímã não atrai apenas um outro ímã. Um ímã atrai um material metálico. É por esse motivo que essa questão aqui ela foi anulada, porque as três barras as três barras podem ser ímãs ou apenas as barras AB e F. Não temos como saber se a barra CD é ímã ou não, porque a gente não tem informação dela sendo repelida por outra barra, apenas atraída. Tudo certo, moçada? Então assim a gente encerra esse ciclo de resolução dessas questões do vestibular da CAF de inverno de 2001. Fiquem atentos aí, porque na próxima semana vai sair a última prova do vestibular da CAF de verão de 2022. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês aí todos. Bons estudos!